Hello, my friend! Neste vídeo vamos ver aí sobre os pronomes reflexivos, ok? Então, você vai observar aqui no quadro, aqui estão os pronomes reflexivos. Você tem que observar que a ação, o sujeito pratica a ação e ao mesmo tempo ele está sofrendo a ação que ele mesmo pratica, ok? O que você pode observar aqui é que, por exemplo, você tem aqui no subject pronoun, que faz papel de sujeito, né? Que você tem o you, que ele significa você, e você tem o you, que significa vocês aqui na parte do plural. E você vai observar aqui no pronome reflexivo que no singular, você, né? You vai ser yourself, ok? E no plural, ele vai ser yourselves, ok? Então tem essa pequena diferença. Mas o detalhe mais importante que eu vou chamar sua atenção é para a terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, ok? Então terceira pessoa do singular, você vai ter himself, herself e itself. E no plural você vai ter o themselves, ok? Por que é importante observar a terceira pessoa? Porque normalmente o texto ele é escrito na terceira pessoa, ok? Então por isso que eu acredito que acaba sendo mais cobrado a terceira pessoa, tá? Mas é bom você saber também toda essa relação completa aí dos pronomes reflexivos para a sua prova, ok? Então vou colocar aqui para você dois exemplos para você saber melhor aí, né? Observar melhor como é que funciona o pronome reflexivo numa frase, beleza? Então vamos observar aqui no quadro esses dois exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo ele fala I cut myself. Então, ó, eu cortei a mim mesmo. Então, eu me cortei. Então, você vai reparar que aqui eu tenho o verbo, esse aqui é o sujeito, o subject pronoun, e aqui está no complemento o pronome reflexivo. Beleza? Então, o que vai acontecer nessa frase? A ação de cortar, ó, eu estou praticando a ação aqui, ó, de cortar. Beleza? Estou praticando a ação de cortar. Então, o pronome reflexivo, ele faz com que a ação, né, seja retomada ali ao sujeito, ó. Então, eu cortei quem? Eu cortei a mim mesmo. Beleza? Então, eu pratiquei a ação de cortar e, ao mesmo tempo, eu sofri a ação de ser cortado. O que você tem que observar é o seguinte, ó. O pronome reflexivo, por ele retomar o sujeito, né, que pratica a ação, você tem que observar que ele deve concordar aqui com o sujeito. Isso é muito importante você saber, beleza? Então, se eu usei o I aqui e a ação está voltando, né, para mim, então eu tenho que usar o myself, ok? Vamos observar agora aqui a segunda frase. He's looking at himself. Então, ó, ele está olhando para ele mesmo. Então aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito, ele. E aqui eu tenho então o pronome reflexivo, ok? Então o que acontece? Eu estou praticando a ação de olhar, mas ao mesmo tempo eu também estou recebendo a ação de ser olhado, ok? Então é importante você saber isso. O pronome reflexivo, então ele tem que concordar aqui com o sujeito que está praticando e recebendo a ação. Então aqui o sujeito é he, o pronome reflexivo deve ser himself, ok? É desse jeito que eles vão cobrar na prova, tá? Para você observar qual é o sujeito, né? E o pronome reflexivo, então, tem que estar de acordo com o sujeito lá daquela oração, beleza? Vamos observar agora como que isso, então, é cobrado em prova. Então vamos aqui para a questão de número 1 da Escola Naval 2018. Vamos ver o que o enunciado pede aqui. Which option best completes the paragraph below? Então, qual é a opção melhor completa o parágrafo abaixo? Vamos ver o que diz o parágrafo aqui. Waking up after a couple of hours may not be insomnia. Então, acordar após um par de horas não deve ser insônia. Wrote where. Então, escreveu aí o where. It may be normal sleep. Então deve ser normal o sono, né? Eric added. Então Eric acrescentou. If people don't fight it,
they will find falling asleep again after roughly 1 hour. Então, o que ele quer dizer aqui? Que se as pessoas não lutarem, né, elas irão se encontrar caindo no sono de novo após mais ou menos 1 hora. Então, vamos observar aqui os itens. O que ele está pedindo aqui? Então, a gente sabe aqui que o sujeito, né, são pessoas, né? Se as pessoas não lutarem, elas, né, irão se encontrar aí caindo no sono. Então, você percebe que a frase ela tá com base aí no sujeito pessoas, né? Usou they para retomar pessoas. Então elas vão encontrar o que a si mesma, né? Elas mesmas caindo no sono de novo após mais ou menos aí 1 hora. Então qual é então o pronome que vai fazer então essa reflexão desse verbo, essa retomada, né? Você vai encontrar aqui o themselves, ok? Mas vamos observar aqui, por exemplo, por que não pode ser os outros? É simples, ó. Se eu usar o they de novo, eu vou estar querendo dizer, eu vou estar falando aqui eles, tá? Mas o sentido vai ser eles, mas não retomando a própria pessoa do contexto. Eu vou estar falando eles, vai dar a ideia de eles, assim, de outras pessoas, ok? Se eu usar o their, que é o possessive adjective, eu estou querendo dar posse a alguma coisa, a algum objeto deles aqui. Então você observa que não vem ao caso, né? Se eu usar o theirs, eu estou usando aqui o possessive pronoun. Então, e geralmente também, né, esse pronome ele vem mais do que mais ali atrás, né, mais ao final da frase, ok? Se eu usar o then, é o object pronoun. Então eu vou estar jogando assim, levando como objeto, né? Então, they will find them. Então, eu iria falar que eles irão encontrar. Eles também daria a ideia de eles outra pessoa. Outras pessoas aí, né? Então, o mais apropriado é o themselves, porque eu vou fazer essa retomada a eles, ao they, e eu vou estar retomando pessoas aqui, ok? Que é o sujeito que está sendo falado aí nesse assunto, ok? Referente aí ao sono. Questão de número 2 aí, apareceu na prova da EA de 2012. Vamos observar então esse texto aí. Ele diz: Every week, millions of dollars are spent and won on the lottery tickets. Então ele diz que toda semana milhões de dólares são gastos e ganhos em bilhetes de loteria. The jackpot in many lotteries can be as much as 100 million, and winners suddenly find, né, with more money than ever before. Então diz assim que o prêmio em muitas loterias pode ser um tanto quanto aí, né, tão bastante, né, quanto 100 milhões. E os ganhadores, então, de repente, se encontram com mais dinheiro do que eles já tiveram antes, ok? Então, ele está falando aqui, né, dos ganhadores, né, winners, que de repente, então, eles se encontram aí com tanto dinheiro, né, com mais dinheiro do que eles já tiveram. Então, vamos aqui para os itens. Ele diz aqui, né, fill in the blank in the extract with the appropriate reflexive pronoun. Então aqui no item ele já fala para poder completar com o pronome reflexivo, reflexive pronoun. Então você observa lá no texto que o sujeito, né, é o winners, então os vencedores, né? Então se eu estou falando da terceira pessoa do plural, né, deles, aqui o mais apropriado tem que ser o themselves, ok? Se eu falar ourselves, eu estou falando de nós mesmos, né? Então aqui eu não está incluído a primeira pessoa, né? Se eu falo yourself, eu estou falando você mesmo, então o texto não está na segunda pessoa. E se eu falar himself, eu estou usando a terceira pessoa do singular, ok? Então você observa que o texto está na terceira pessoa do plural, ok? Winners, beleza? Então vamos agora aqui para a questão de número 3.
apareceu aí na prova da EA de 2015, ok? Vamos observar aqui o texto. Então ele fala assim: There is always a brave new world. Então, há sempre um admirável mundo novo. Said Poirot. Então disse aí o Poirot. But only you know for very special people. Mas somente você sabe para pessoas muito especiais. The lucky ones, as sortudas. The ones who carry the making of that world within. E aí vamos ver o que completa, né? Então ele fala, né? Aqueles que se preocupam com a criação daquele mundo com eles, né? A qual eles pertencem. Então aqui o item já pede para completar com o pronome reflexivo. Aqui a gente vai observar que nessa frase o sujeito está aqui, né? Aqueles, né? Aqueles, né? Então retomando também as pessoas sortudas, né? Então você percebe que está na terceira pessoa do plural. E aí você vai identificar ele aqui nos pronomes reflexivos. Se eu falo yourselves, eu estou utilizando a segunda pessoa do plural. Você percebe que termina com vez aqui, né? Yourselves. Se eu falo yourself, eu estou falando da segunda pessoa do singular. Se eu falo ourselves, eu estou falando aqui da primeira pessoa do plural. Seria o quê? Nós mesmos, ok? E se eu falar themselves, eu estou falando então aqui da terceira pessoa do plural, retomando então the ones, aqueles, ok? Então por isso esse aqui é o item correto. Então você viu aí no exercício que aparece com mais frequência, né, a terceira pessoa do plural, tá? Mas também acontece de aparecer a terceira pessoa do singular. Mas é importante você saber aí todos eles, né? Porque pode ser cobrado também as outras pessoas, como por exemplo um diálogo, né? Então pode ser a primeira ou a segunda pessoa do singular ou do plural. Então você tem que observar isso aí, ok? É um detalhezinho importante, mas pode cair na sua prova porque está dentro da relação dos pronomes, ok? Então é isso aí. Foco no papiro e você será o futuro sargento. Você será um sargento aí, né? Então beleza? Thank you very much. Thank you for watching. Obrigado por estar inscrito aqui no meu canal. E é isso aí.